E se no meio de uma guerra, você começar a ser perseguido por dinossauros sanguinários, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de soldados tentando sobreviver em uma floresta lotada de seres pré-históricos. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os dinossauros em Primitive War. Esse grupo vai descobrir que a natureza sempre vai ser mais assustadora do que a raça humana. Durante a Guerra do Vietnã, em 1968, um pelotão de soldados norte-americanos é quase completamente destruído, com muitos membros sendo finalizados e outros ficando gravemente feridos. E na hora em que o Snakebite, o líder do pelotão, vê que só restaram ele e outro colega, ele tenta fazer contato com a base para pedir um resgate. O problema é que enquanto o líder está no rádio, algumas criaturas aparecem na escuridão e atacam o seu parceiro. Percebendo isso, o soldado não perde tempo e sai correndo do local. Porém, apenas alguns segundos depois, ele descobre que está completamente cercado de dinossauros e não tem a mínima chance de escapar. E então ele muda de ideia e atira para todo lado para pelo menos morrer atirando. Nos dias seguintes, os inspetores Ibex e Bishop chegam a uma vila vietnamita que foi invadida e transformada em um acampamento americano temporário. Ali eles se encontram com o Major Wallace e são levados para conferir um caminhão suspeito. No caminho, também fica claro que o Wallace não bate muito bem da cabeça e é até um pouco psicopata, pois ele zomba de alguns ativos que foram finalizados e pede para um soldado dar morfina para um menino que estava chorando pela perda do pai. Além disso, de repente, uma mulher nativa aparece correndo e se joga em cima do Major, gritando algumas coisas no idioma dela, e o Major fala que não entende Guk. Por sorte, o Bishop e o Ibex sabem um pouco de vietnamita e traduzem pro Major, explicando que aparentemente um demônio de penas levou o marido dela. Após isso, o Ibex pega o seu equipamento, medidor de radiação, e inspeciona um caminhão cheio de barris, e também o motorista que estava dirigindo. Assim ele descobre que ambos estão com altos níveis de contaminação, e avisa o Coronel Jericho no central de comando sobre isso, explicando que os 10 barris estão com uma medição alta, e o motorista apresenta sintomas de radiação, o que é bem preocupante, já que esse é o quinto caso que encontram desde que começaram a rastrear, sem contar que não acharam o sinal do Snakebite. Sabendo disso, o Jericho manda a dupla ficar atenta, e avisa que o grande exército vai chegar ali para pegar os civis. O Ibex até fala que pode tirar um tempo para procurar pelo Snakebite, porém o coronel corta as asinhas dele, e fala para ele não fazer isso porque é muito perigoso, afinal a situação geral não anda muito boa. Assim que desliga, o Jericho pergunta para um operador quais foram as últimas notícias que receberam sobre o Esquadrão Abutre. Em resposta a isso, nós vemos que os Abutres estão finalizando alguns soldados vietnamitas e invadindo uma das bases no meio da floresta. A operação começa muito bem, com snipers dando cobertura de uma distância segura, enquanto os outros soldados invadem no modo stealth e pegam vários nativos desprevenidos. Depois disso, eles acabam sendo descobertos pelos Vietcongs e entram em uma batalha muito tensa, pelo menos para os vietnamitas, que não conseguem resistir ao ataque e são completamente eliminados. Após isso, eles encontram 2 prisioneiros americanos ainda com vida e quase são pegos de surpresa por um Vietcong que estava escondido. Por sorte, um sargento aparece pelas costas dele e o finaliza antes que alguém seja ferido. Mas além das más notícias de que apenas 2 prisioneiros sobreviveram, também tem um deles que ficou ferido durante o combate. Mesmo assim, o esquadrão fica animado e vai em direção aos helicópteros de transporte. Só que um dos pilotos avisa o sargento Baker de que toda a sua equipe recebeu novas ordens do coronel Jericho e precisam ir para outro território perto do mar, o que acaba com a alegria de geral. Em seguida, a equipe chega à área designada e se encontra com o Bishop, que diz que todos estão ali por conta das más escolhas que fizeram na vida. Assim que o Bishop se afasta, o coronel Jericho aparece e parabeniza o Baker pelo sucesso da missão, afinal eles foram o primeiro esquadrão a conseguir resgatar alguém com vida. Então toda a equipe do cara entra na tenda de comando e precisa escutar o Jericho mandando um papinho de macho alfa, enquanto alimenta um tigre que foi capturado da floresta. O cara praticamente diz que é o gorilão da bola azul e que quem manda ali é ele. Fora isso, o coronel aponta para um vale no mapa e revela que há 3 dias, uma equipe que foi enviada para investigar novos transportes e bunkers acabou desaparecendo misteriosamente, e nem mesmo sobrevoando a área, eles conseguiram ver o que há por lá. Sendo assim, a missão dos Abutres é ir até esse local, tentar achar essas pessoas desaparecidas e mandar um aviso caso tenha um sucesso. Assim, o coronel poderá enviar um suporte e uma equipe de extração, e além dessas instruções, o Jericho não dá nenhuma outra informação, já que os assuntos são todos confidenciais. Logo após isso, o resto dos soldados sai da tenda, sobrando apenas o Baker e o Jericho para trás. Aí, estando sozinho com o líder dos Abutres, o coronel fala que nessa missão, o cara está encarregado apenas de manter os seus companheiros sob controle, encontrar uma coisa específica e trazer para ele, sem especificar o que é, afinal é confidencial, e como recompensa, ele irá pagar as acusações que o cara teve muitos anos atrás, relacionadas a um tal de McNeil. Em paralelo, o Xavier vê o Leon arrumando as malas e se aproxima para dar algumas dicas pro novato de coisas desnecessárias, e como o jovem se sente um pouco deslocado do resto da equipe, o sargento também fala que ele foi escolhido pelo Baker por um motivo, que cabe a ele descobrir qual é esse motivo, para mostrar que o líder estava certo em trazê-lo. Ao mesmo tempo, o Eli chega à barraca do esquadrão com uma garrafa de bebida e toma
toma um puxão de orelha do Miller, que fala pra ele não se embebedar ao ponto de ter que ser arrastado dos lugares como das outras vezes. Além disso, o Case aparece ali, conversa um pouco com o grupo para quebrar o gelo, principalmente com o Leon, e tem um papo mais íntimo com o Logan, que é o sniper do grupo, pois mesmo sendo responsável por dar cobertura pro esquadrão, o Logan tem um sério problema de PTSD, que o impede de agir com rapidez, o que pode acabar ferrando com todos eles. Após fazerem a checagem de equipamentos e terem uma breve reunião com o coronel, toda a equipe é levada de helicóptero até o vale que precisam investigar, sendo que enquanto estão no ar, os soldados já conseguem perceber que existe algo de errado na região, afinal tem dezenas de árvores caídas, como se um rolo compressor gigante tivesse passado por ali. Em seguida, o esquadrão é deixado em terra firme e se reúne para fazer uma checagem da área enquanto conversa sobre as árvores destruídas, pois na opinião do Xavier, aquilo parece ser o maior caminho selvagem que ele já viu na vida, algo que nem mesmo elefantes seriam capazes de fazer. Nessa hora, o Baker dá uma ordem e todos começam a procurar para ver se encontram pistas da equipe desaparecida, e depois de andar apenas alguns metros, o Baker e o Leon acham uma pegada gigante de pássaro, algo que o novato diz que pode ser de um casuar, de um emu ou de um avestruz, e ao mesmo tempo, o Eli mostra uma pena gigante, que é quase do tamanho de um torso humano. Ok, antes de tudo, eu vou explicar para quem ainda não sabe que Guk é um termo pejorativo usado nos Estados Unidos para se referir a pessoas do sudeste asiático ou que tenham ascendência, mais especificamente para coreanos e vietnamitas, e essa palavra é extremamente ofensiva. Fora isso, baseado na silhueta do animal, nas penas encontradas e na forma como ele atacou os soldados no começo do filme, dá para especular que estamos diante de um raptor gigante, um predador emplumado de grande porte. E em 68, com uma tecnologia bem mais limitada do que a de hoje em dia, isso é um pesadelo. Estamos falando de uma criatura com algo entre 4 e 6 metros de comprimento e até 3 metros de altura, e um peso que pode chegar até meia tonelada. Então a questão nem é se poderia matar um humano. Esse é o tipo de bicho que desmonta um grupo em combate frontal. O pior é como esses raptores unem força bruta com inteligência. Eles caçam em silêncio, testam o perímetro, flanqueiam e disparam em emboscadas rápidas, explorando qualquer brecha. E é por isso que eu digo que se houver uma quantidade boa deles espalhados pela floresta, a noite vai virar um massacre. E nem precisa ser uma horda. Um bando coeso de 4 indivíduos já é o suficiente para destruir uma patrulha mal preparada, principalmente no escuro, usando a coordenação e o flanqueamento. Além disso, nós poderíamos falar sobre algumas preparações que os soldados poderiam fazer para enfrentar essas criaturas, mas sinceramente eles ainda não sabem o que vão enfrentar, então seria até um pouco desonesto falar que suas preparações estão erradas. E levando em conta que teoricamente é apenas um trabalho rápido e simplesmente distração, a melhor escolha é só levar coisas úteis para ter mais liberdade de deslocamento e velocidade. A única tática que eu imagino que eles deveriam usar é a seguinte: usar uma formação de cunha com um batedor mais a retaguarda dedicada, e o ritmo seria avançar por 5 minutos, parar e escutar por 1 minuto, para checar os arredores. E quando a noite chegar, o sniper observador do grupo poderia estar usando uma luneta Starlight. Elas foram criadas em 67 e servem para conseguir uma imagem melhor com pouca luz. Além disso, eles poderiam usar flares para ajudar com a iluminação nos corredores naturais, mas tomando muito cuidado, pois eles estão em território hostil e poderiam ser atacados por Vietcongs. As Claymores M18A1 por comando poderiam ser posicionadas em locais estratégicos, como em um acampamento improvisado para evitar emboscadas. E por falar em emboscadas, os soldados do começo que foram pegos pelos Raptors poderiam pelo menos ter tentado subir em uma árvore na parte da noite para ficar longe dos bichos, pois assim eles poderiam atirar de cima nos monstros, ou esperar a noite passar para seguir com a luz do sol pela manhã. Fora isso, o Race também chega ali com outros membros e entrega uma mochila para o Baker, que dá uma vasculhada e encontra algumas coisas interessantes, como um mapa e um caderno de anotações, que tem escrito "Estamos sendo caçados", algo que o Baker não conta pra ninguém, mas não para por aí, pois o resto dos caras também conta que encontraram grandes pilhas de fezes e muitas pegadas gigantes. Sabendo disso, o Baker manda todos se moverem, e eles começam a seguir os rastros que acharam. O problema é que logo após entrarem na floresta, o esquadrão começa a ouvir rosnados e cantos esquisitos vindo das árvores, o que os faz perceber que são completamente cercados por criaturas desconhecidas. Para piorar ainda mais, o Baker é capturado pelo pé e arrastado por meio das árvores, como se fosse um saco de batatas. Por sorte, o cara pensa rápido, descarrega um pente no dinossauro e se liberta sem ferimentos. Nesse momento, o esquadrão se reúne outra vez, ajuda o Baker a se levantar e começa a discutir o que fazer agora. Afinal, a criatura não parecia ter medo deles, e provavelmente vai atacar novamente se estiver com fome, o que é péssimo para eles, já que o grupo acredita ser um tigre, e sabem que a área de caça de um tigre é de 60 km. E sim, os caras acham que foi um tigre o responsável pelo ataque. Aí, sabendo que não podem ficar parados, o esquadrão acelera o passo para chegar até a instalação de pesquisa marcada no mapa. O que os americanos não sabem é que nesse momento, a soldado vietnamita, Con Yen, estava rastreando seus passos junto com o esquadrão russo. A sorte deles é que talvez nem precisem lutar contra esses soldados, pois um dinossauro aparece do nada por trás de um deles e o finaliza rapidamente sem fazer barulho. Porém, os russos encontram a arma do cara cheia de sangue, seguem a trilha vermelha e acham o corpo do soldado todo destroçado, como se tivesse sido comido por um monstro. E é claro que os idiotas pensam que
foram os americanos que fizeram isso. Algum tempo depois, os abutres encontram um túnel abandonado que se estende por centenas de metros. O bizarro é que quando alguns soldados fazem a verificação do buraco, o Reyes acha no chão o que parece ser uma garra extremamente grande, deixando claro que seja lá o que tem nessa floresta, com certeza é perigoso, e por isso ele sugere que simplesmente falem que não encontraram nada e deem o pé dali. Mas como precisa limpar a própria ficha, o Baker decide continuar a missão e fala para os soldados entrarem no túnel para atravessá-lo e ver o que encontram. O problema é que enquanto eles estão no túnel estreito e escuro, cercados de corpos destruídos, um rebanho de Deinonychus aparece por trás dos caras e parte para cima deles, fazendo com que os soldados precisem abrir fogo contra as criaturas, enquanto continuam seguindo em frente, o que acaba sendo difícil pra caramba, já que as criaturas nunca param de aparecer, e o grupo até mesmo se separa no meio do caminho. A boa notícia é que apesar de se separarem em dois núcleos, com o Baker e o Leon indo para um lado e o resto do grupo pro outro, eles ainda conseguem sair do túnel em segurança, mesmo que tenham sido por um triz, já que os bichos quase pegaram o Baker escalando um cipó. Porém, antes que o grupo com mais pessoas consiga ficar feliz, eles são cercados por dinossauros e praticamente não tem para onde ir. Isso até que do nada, as criaturas simplesmente desaparecem completamente, como se estivessem com medo de algo. E elas realmente estavam, pois do nada um dinossauro de mais de metros de altura passa na frente deles, destruindo tudo no seu caminho, sendo que por sorte, o bichão não notou o esquadrão bem ali. Ao mesmo tempo, o Leon começa a entrar em parafuso por conta de tudo que aconteceu, e fala que os dois precisam dar o fora dali. No entanto, o Baker faz um discursinho pro novato, dizendo sobre como esse é o trabalho deles, e com muita ladainha ele consegue convencer o coitado a continuar em frente. Após andarem alguns metros, a dupla chega a uma área que é quase uma clareira, cheia de árvores destruídas e esqueletos gigantes, e no meio dela parece ter uma grande formação rochosa. Mas na hora em que se aproximam, eles escutam um barulho de respiração extremamente assustador, e veem que a montanha de pedras é na verdade um dinossauro enorme que está dormindo. O azar deles é que alguns filhotes veem os dois e começam a fazer barulho como se fossem atacar, o que faz o T-Rex acordar. Vendo isso, os soldados não perdem tempo, ignoram o cocô nas calças e se mandam dali como se suas vidas dependessem disso. Até porque dependem, né? Então eles se escondem atrás de algumas moitas e ficam esperando para ver se eles estão sendo perseguidos. O problema é que o T-Rex foi muito esperto e cortou o caminho para aparecer na frente dos caras. Por conta disso, a dupla sai correndo na hora, sem nem olhar para a criatura. Em paralelo, o resto do esquadrão chega a uma cachoeira e discute o que devem fazer, afinal já perceberam que estão em uma floresta cercada de dinossauros. E como o Leon está carregando o rádio comunicador da equipe, todos eles concordam em achar os dois soldados desaparecidos, para que possam pedir resgate e vazar desse vale. Mal sabiam eles que o Leon e o Baker estavam sendo perseguidos por um terrível dinossauro gigante, e depois de sobreviverem por um milagre divino, a dupla se esconde atrás de um tronco caído, e o Baker aproveita essa cobertura para pegar uma granada. Então ele joga essa granada perto da criatura e usa o barulho da explosão para sair correndo junto com o novato em direção ao rio que corta o vale. Alguns minutos depois, eles finalmente chegam ao rio e veem que ele estava no fundo de um penhasco, e apesar de hesitar um pouco, eles veem o dinossauro se aproximando e dão um salto de fé sem feno. Só que o T-Rex estava a toda velocidade e não consegue parar e também cai no rio. Lá embaixo, o Baker percebe que o Leon acabou desmaiando e leva o garoto para a margem do rio, onde uma mulher estava chamando por eles. Então ela ajuda o cara a arrastar o Leon para perto das árvores e conversa rapidamente com o Baker para descobrir se ele é um americano, já que claramente ela não é. E como precisam sair dali o mais rápido possível, o Baker faz uma massagem cardíaca no companheiro e desafoga o cara. Nessa hora, Sophie explica que esse tiranossauro é um macho, que vai fazer de tudo para voltar para sua família, que está do outro lado do rio, e que por isso eles estão seguros no momento. Porém, como a região é muito perigosa, ela os chama para ir pro seu bunker. No início, o Baker não gosta dessa ideia, já que quer achar o resto da equipe. Porém, a Sofia fala que eles já devem estar mortos a essa altura, e que os dois também irão de base se continuarem ali fora, o que acaba convencendo os soldados. Bom, é claro que dificilmente alguns soldados americanos aleatórios no meio de uma guerra iriam pensar que existem dinossauros ou monstros na floresta em que estão entrando. Porém, acreditar que uma pegada gigante daquela seria de uma ave conhecida é simplesmente loucura. Afinal, a maior ave da atualidade é o avestruz, e ela mal chega a 3 metros, tendo em média 2,5 metros, o que é muito menor do que um raptor grande, que podia chegar até 6 metros. E essa diferença de altura faz com que as pegadas sejam completamente diferentes, tanto por tamanho quanto pela profundidade da pegada, até porque o raptor tinha quase meia tonelada, né? E isso, somado ao fato de que tinham dezenas de árvores destruídas formando um caminho pela floresta, já poderia ser prova mais do que suficiente de que a situação ali era muito estranha, e que eles precisavam dar o fora o mais rápido possível. Porém, até dá pra acreditar que, sem ter certeza do perigo, o esquadrão não iria escolher terminar a missão. No entanto, é surreal que o Baker tenha escolhido seguir em frente, mesmo após ter sido raptado por algo desconhecido e encontrado um dente gigante. Assim que viu essas provas, o líder devia ter feito como seus companheiros sugeriram e dado fora dali sem olhar para trás. Afinal, o padrão de ataque que ele sofreu não é de um tigre. Tigres são predadores que miram no pescoço ou na nuca. Puxar pelo pé e arrastar dessa forma é bem diferente. Só que o maior erro do esquadrão, sem dúvidas, foi ter um problema na comunicação e na troca de ideias após
após entrarem no túnel e acabarem se separando. Até porque em uma guerra padrão, isso já seria terrível, afinal o exército americano está em território desconhecido. Mas isso fica ainda mais perigoso a partir do momento em que, além de lutar contra forças vietnamitas, eles também precisam tomar cuidado com animais gigantes, rápidos e assassinos, que podem atacar fazendo emboscadas e em grupo. E o Baker tinha que ter contado para todos o que tinha achado escrito no livro, assim a equipe estaria melhor preparada e atenta para não cair em armadilhas, até porque ninguém quer ser caçado por inimigos desconhecidos no meio de uma guerra. E vamos combinar, né galera? Entrar em uma caverna ou túnel na guerra do Vietnã devia ser uma das paradas mais assustadoras do mundo. Esses túneis são extremamente complexos e cheios de armadilhas. Para vocês terem ideia, tem tantos túneis espalhados pelas matas lá que algumas espécies de cobras só estão sendo descobertas recentemente, sem contar que tem várias armadilhas, como buracos com estacas, por exemplo. Fora isso, a partir do momento em que o Baker e o Leon viram aquelas ossadas gigantescas espalhadas pela clareira, os dois não deviam nem mesmo ter conversado antes de darem meia volta e saírem dali. Até porque nenhum animal que existe atualmente teria ossos tão grandes, e ainda menos animais que conseguiriam matar uma criatura com um osso desse tamanho. Eu estou me referindo a animais terrestres, ok? É claro que na água existem criaturas ainda maiores. E se você acha que era só chegar bem pertinho do T-Rex e dar um tiro no cérebro, as coisas não são tão simples assim. É claro que munições de calibre 5.56 e 7.62 vão entrar na pele dos dinossauros. O problema é parar essas máquinas de caça. Eles têm uma massa grande e ossos robustos, sem contar que o cérebro do T-Rex era bem pequeno e difícil de acertar, sem ofensas em T-Rex. Fazendo isso, eles correriam o risco de acertar o bicho e deixar ele ainda mais putaço do que já está. Para acabar com o T-Rex, o melhor era usar uma Claymore no caminho e sempre mirar nas órbitas e orelhas, para tentar deixar o bicho confuso. E por falar em confusão, o plano da HE foi bem idiota. Sim, o barulho ia distrair o animal, porém jogar assim no nada é desperdiçar um recurso valioso. O Baker tem uma smoke no seu colete, seria muito melhor usar ela para confundir a visão do T-Rex e aí procurar uma rota de fuga. E aproveitando o assunto de coisas explosivas, a equipe poderia ter posicionado uma Claymore na retaguarda deles no túnel, pois ela foi feita para fatiar quem está na frente, e não iria demolir as paredes ou o teto do túnel, e dificilmente causaria um desabamento grande. O único cuidado que eles precisariam ter era para não detonar quando estivesse próximo dela, para não sofrer com os estilhaços. Após decidirem encontrar o Leon e o Baker, o Esquadrão Abutre acaba passando por muitas dificuldades, enquanto atravessam o vale procurando pelos dois. Isso porque eles dão de cara com várias espécies diferentes de dinossauros, e precisam correr ou se esconder todas as vezes. Os coitados só têm descanso quando encontram uma manada de brachiossauros, e andam no meio deles em uma clareira. E enquanto eles marcham em direção à estação de pesquisa 4, que é o mesmo local marcado no mapa do Baker, os caras aproveitam para desabafar e discutir se o Jericho tem alguma ideia de que existem dinossauros nessa área. Porém eles descartam essa ideia bem rápido, já que o exército teria transformado esse vale em um estacionamento se soubesse disso, ou quem sabe em um parque, né? Algum tempo depois, o Leon e o Baker chegam à estação de pesquisa 4, que tem sido a casa da cientista há quase 2 anos. Lá dentro, o Baker fala sobre a equipe que eles estão procurando, e a Sophie explica que provavelmente já estão mortos, afinal todo mundo que chega ali tem o mesmo destino, com exceção dos sortudos. Então ela explica que esse é o local mais seguro dentro do vale, já que tem paredes com muitas camadas de concreto e aço, e pede para eles explicarem o motivo de estarem ali, visto que não sabiam sobre os dinossauros. Porém tudo que a Sofia faz é injetar morfina na própria veia, e revelar apenas que os problemas começaram quando o general Borodin, que estava trabalhando em algo chamado Collider, eliminou toda a equipe da base para acabar com as testemunhas do que estava sendo feito, enquanto que ela só está viva porque não estava no local na hora, e depois se escondeu e passou fome até que a barra ficasse limpa. O Baker até tenta ameaçar a mulher e dar uma de durão para fazê-la revelar mais informações. No entanto, ela mostra que é inteligente e se recusa a abrir o bico, dizendo que informações são tudo em uma guerra, e o Baker claramente foi privado delas. Enquanto os dois conversam, o Leo está tentando achar sinal para pedir por resgate, e bem nessa hora eles conseguem estabelecer conexão com a base. Por isso o Baker vai pro rádio e solicita uma retirada instantânea da equipe, pois eles estão completamente ferrados. Mas o Jericho não quer saber de nada disso. Tudo o que ele pergunta é se o Baker encontrou o que ele foi procurar, e ouvindo essa pergunta, o Baker fala que a merda do vale está lotada de diversas espécies de dinossauros pré-históricos, que foram trazidos de volta à vida por algum experimento russo maluco, dirigido pelo general Borodin, e que se o coronel quiser saber mais sobre isso, e até mesmo interrogar uma pesquisadora russa, ele precisa enviar um helicóptero de resgate imediatamente. Então o Baker termina a ligação e deixa o coronel completamente putaço, afinal ele não acredita em nada do que o cara falou, pelo menos não totalmente. Porém ele sabe que o Baker não é maluco, e se questiona por que o cara mentiria para eles. E o Ibex até diz que uma pessoa inventaria qualquer tipo de besteira se fizesse algo de errado em uma missão importante. No entanto, o coronel sente que tem algo a mais nisso, e manda o Bishop investigar tudo o que conseguiu sobre o general Borodin. E ele começa a confiar ainda mais nas palavras do Baker, quando pega um pedaço de garra que foi trazido da floresta por outra equipe. Depois de desligar, o Baker fala que a cabeça da Sophie está na reta, e manda a mulher se levantar para que possa ir atrás do resto da equipe. Afinal, o cara jamais deixaria os abutres para trás, e ela vai ser muito útil nessa operação, já que conhece
muito bem os dinossauros. Logo após saírem do bunker, o trio começa a descer bem perto do rio, onde encontram vários dinossauros inofensivos bebendo água, e como a Sophie entende muito do assunto, o Baker dá a descrição do dinossauro que o atacou na noite passada, e fala sobre como foi emboscado e pego de surpresa. Sabendo disso, a mulher explica que com certeza era um Raptor, e conta que existem pelo menos 6 desse no vale, o que é muito ruim para qualquer humano que se aproxima, pois os raptores têm mais de 3 metros, e são extremamente inteligentes. Algum tempo depois, o resto do esquadrão Abutre está atravessando um campo de grama alta, quando do nada são encontrados pelo grupo da Conhan, e o Kiss é acertado por um tiro na coxa, fazendo com que as duas equipes entrem em um confronto, o que é escutado pelo trio do Baker que estava por perto. O problema é que durante esse tiroteio, vários Quetzalcoatlus aparecem de repente no céu e começam a dar rasantes para atacar os humanos. A Conhan vê isso e se manda pro meio das árvores sem avisar ninguém, deixando os russos para se ferrarem no meio do campo, o que faz com que a maioria deles seja finalizada sem nem conseguir se defender, principalmente por conta do choque de ver uma criatura tão assustadora. E por conta do ataque, apenas 2 russos conseguem escapar e se encontrar com a Conhan. Ao mesmo tempo, os abutres veem que os Quetzalcoatlus estão lhe ignorando e aproveitam essa distração para correrem por meio das árvores, enquanto carregam o Kiss. Assim que eles encontram um local aparentemente seguro, um deles faz um curativo improvisado no ferimento do companheiro, e nesse momento, o Baker aparece ali com os outros 2, o que dá uma certa aumentada no ânimo do grupo. O líder revela que a Sofia é a passagem deles para fora dessa floresta, afinal ela sabe muito bem o que está acontecendo, e tem um lugar seguro para eles ficarem. Porém os caras descobrem que a mulher é russa, e ficam com o pé atrás, pensando se devem confiar nela ou não, mas ela diz que só cresceu na Rússia, e na verdade é alemã, mas isso não muda nada pros caras. Mas antes que possam continuar discutindo, um bando de dinossauros cerca o grupo completamente, fazendo barulho de tudo que é lado, e a Sofia identifica na hora que esses dinossauros são os Deinonychus, animais que caçam em grupo e gostam de ficar separados para atacar pelo solo e pelas árvores. Com isso em mente, o Baker manda eles atirarem em tudo que se mexer, e um tiroteio que nunca aconteceu na história começa na floresta, com um bando de soldados americanos atirando em criaturas que deviam estar extintas há dezenas de milhões de anos. O problema é que no meio de toda essa bagunça, as criaturas atacam o ponto mais fraco do batalhão, e conseguem arrastar o Kiss pro meio das árvores. E como a Sofia avisa que essa espécie só para de correr quando se sente segura, o resto dos soldados não perde tempo e vai atrás do companheiro. Enquanto isso, o Kiss é levado para uma área bem afastada, e jogado para longe pelo Deinonychus, que atacaram o cara sem dó. Porém o Kiss é duro na queda, e consegue finalizar um deles com uma faca, o que parece assustar os outros e os faz recuar. Só que infelizmente não foi bem isso que aconteceu, pois assim que o cara decide fumar um cigarro para esperar pelos companheiros, um Utah Raptor aparece por trás dele, joga o cara no chão e perfura a barriga dele com as suas garras enormes, fazendo o coitado gritar de dor por alguns segundos. Nesse momento, ele escuta que seus colegas estão por perto e usa toda a sua força para enfiar uma faca no olho da criatura, que acaba se revelando ao gritar de dor. Então os abutres não perdem tempo e descarregam um pente no dinossauro, fazendo com que ele fuja na hora. Depois disso, o esquadrão encontra o Chris todo ferrado, com a barriga aberta, e os soldados fazem de tudo para tentar parar o sangramento e manter o cara vivo o tempo bastante para voltarem para base. Porém a Sofia avisa que se não deixarem o Kiss para trás, é provável que todos os Utah Raptors apareçam por ali e acabem com eles. No entanto, o Baker fala que não vai deixar o seu companheiro para trás, e faz todo mundo acelerar o passo para que consigam colocar o Kiss em uma maca e levá-lo para o centro de pesquisa antes que escureça. E o pior de tudo é que o coitado do Kiss ainda está acordado e gritando bastante. Ok, eu acho bem improvável que o Jericho soubesse que esse vale estava cheio de dinossauros, até porque ele jamais teria enviado soldados tão despreparados para uma missão tão importante. E mesmo que o trabalho da equipe desaparecida fosse confidencial, a equipe de resgate e extração deles ainda precisaria saber uma coisa ou outra sobre o que iriam enfrentar. E com certeza o Jericho faria eles levarem algumas armas mais potentes, para no mínimo conseguirem completar a missão. E se no final os abutres acabassem sabendo demais, o exército iria simplesmente eliminá-los, algo que com certeza já foi feito pelo menos algumas vezes. Além disso, aqui aparece um pterossauro, que com certeza seria um pesadelo para qualquer um, o Quetzalcoatlus. Esse gênero de pterossauro tinha envergadura de mais ou menos 11 metros, de 6 a 5 metros de altura e podia pesar de 100 a 200 quilos, então seria praticamente um teco-teco sanguinário e minimamente inteligente, querendo te finalizar com o seu bico extremamente perigoso. Só que ao contrário do que o filme fez parecer, esse animal seria mais perigoso para suas presas, e dificilmente seria agressivo contra humanos assim do nada, no máximo por conta de uma oportunidade, briga por território ou se sentisse ameaçado. Para escapar desses seres alados, a melhor estratégia é sair do campo aberto e ir para a linha das árvores imediatamente, igual a Conhan fez. Agora falando sobre os Deinonychus, apesar deles parecerem pequenos algumas vezes no filme, na verdade essas criaturinhas podiam chegar até 3,5 metros, contando da ponta do focinho até a cauda, o que com certeza colocaria medo em qualquer um. Isso tudo com um peso médio de 70 quilos e cheio de músculos. Mas como se isso não fosse o bastante, esses carinhas podiam correr mais rápido que um humano. Fora isso, eles realmente caçavam a base de emboscada, como a Sofia falou. Só que dificilmente eles teriam apenas capturado a presa em um local e jogado ela em outro lugar só para então pensarem em atacar. A verdade é que mesmo antes de ser solto pelo seu sequestrador, o Kiss provavelmente já estaria todo cortado, com pouca capacidade
capacidade de se defender. Sendo assim, nós podemos dizer que o Kiss se ferrou por uma terrível falta de coordenação do grupo, pois como os Dainonocos eram predadores oportunistas, que dificilmente se colocariam em risco para pegar a presa, a equipe teria tido bem mais sucesso em enfrentar esse grupo de dinossauros se tivesse juntado muito mais, formado uma rota em torno da Sophie e do Kiss, e desse jeito as criaturas perceberiam que não tem um ponto fraco para atacar, e talvez desistissem da emboscada. E por último, vamos falar do Utahraptor, o Raptor gigante. Bom, esse bicho é inteligente e consegue coordenar ataques em bando. 4 desses já são o suficiente para fazer um estrago enorme. Eles sabem testar um perímetro e atacar por flancos, se aproximando agachados e usando a vegetação para se camuflar. E o Kiss deveria ter percebido que se os Dainonocos se afastaram, é porque algo maior estava por perto. Isso é instinto de sobrevivência, né galera? E a tática para lutar contra os Utahraptors é quase a mesma do T-Rex, mirar nos olhos e nariz, ou até mesmo nos tendões e articulações, para prejudicar a mobilidade. Algum tempo depois, o esquadrão consegue voltar em segurança para o bunker. Então eles colocam o Kiss em cima da mesa e começam um processo bem complicado para impedir a perda de sangue do coitado, e fazer ele ficar vivo tempo bastante para ser resgatado. E como o cara está com uma dor insuportável, os soldados também decidem dar 2 seringas de morfina para ele. Mas como a Sophie é uma noia, ela rouba uma das seringas e vai para um canto escuro ficar doidona. Por sorte, só uma seringa já é o bastante para acalmar o Kiss por um tempo. E percebendo que a Sophia tinha pegado a outra seringa, o Baker decide ir falar com a mulher. Então ela aproveita esse momento e revela que se sente culpada por não ter impedido que o general Borodin fizesse tudo isso, pois no final, esse desastre só aconteceu por conta de um acidente, algo que ela não contou antes porque os dois estão de lados opostos da guerra. Pelo menos estavam até agora, que os inimigos são os dinossauros. Fora isso, ela também fala que tudo será destruído se o Borodin não for parado, pois a verdade é que ela, que é paleontóloga, e seu marido, que era um físico nuclear, foram enviados para esse fim de mundo para fazer pesquisas sobre ordens do Borodin, que já estava fazendo testes com um Collider quando os dois chegaram ali. Na teoria, o Borodin estava trabalhando em buracos de minhoca artificiais, que poderiam teletransportar tanques de guerra para a Casa Branca. Só que a verdade é que por conta desses experimentos, o Borodin acabou criando um tipo de túnel do tempo, que trouxe os dinossauros para o presente. O que significa que esses dinossauros não foram criados artificialmente. Na verdade, eles são criaturas originais, que vieram do passado, sendo esse o motivo para ela ter sido chamada. E como queria tirar proveito desses dinossauros, o Borodin eliminou toda a equipe de pesquisas que sabia sobre as criaturas, e estudou a intenção de criar mais um Collider. E a Sophia só sobreviveu porque estava fora da base, pesquisando herbívoros. Quando ouviu os tiros, ela voltou correndo e encontrou apenas os corpos, incluindo o marido. Por isso ela se escondeu e começou a usar morfina na intenção de aliviar a própria dor. Sabendo disso, o Baker pergunta se a mulher tem alguma ideia de onde está o novo Collider. Então ela conta que o general levou o projeto para outra montanha e pede pro cara impedir esse maluco antes que mais pessoas sofram as consequências. Alguns minutos depois, enquanto Eli está conversando sobre o passado com o Miller e relembrando como sua garrafa de uísque um dia salvou sua vida, tancando um tiro que ia acertar o seu peito, o Leon acaba escutando alguns gritos assustadores vindo da floresta e avisa a todos que existe um movimento do lado de fora, o que é péssimo para eles, já que o tempo estimado para a chegada do helicóptero é de 1 hora. Por esse motivo, o Baker chama o Logan e manda ele ver se consegue achar um dos dinossauros com a sniper. O problema é que mesmo após ter uma boa visão da criatura, o Logan ainda hesita e pergunta se deve atirar e revelar a posição deles. Só que na hora em que o Baker fala que as criaturas já sabem onde o esquadrão está, o Logan perde o dinossauro de vista. Nessa hora, os raptores revelam que já estavam ao lado do bunker e atacam as fendas de tiro, tentando pegar os soldados. Por sorte, eles são grandes demais e não conseguem entrar, dando tempo bastante para o esquadrão se ajeitar e contra-atacar, descendo bala nos animais. Mas para piorar ainda mais a situação, os dinossauros arrombam a porta que leva para a parte de dentro, onde os soldados estão. Por isso eles acabam tendo que recuar ainda mais pro interior, ficando na mesma sala que o Kiss. Porém, mesmo depois de ver os soldados trancando a porta com uma barra de ferro, a Sophia fala que os 6 raptores são inteligentes demais e vão achar um jeito de entrar. E logo que ela diz isso, um dos dinossauros começa a quebrar a parte de vidro que tem no teto. Aí, sabendo que não vão durar muito tempo e que o Kiss também não pode aguentar até o helicóptero de resgate chegar, a Sophia revela que tem uma saída nos fundos que leva até um barco que ainda precisa ser preparado para navegar. Só que mesmo sabendo que a situação está apertada, o Baker e os outros homens ainda decidem fazer um esforço para levar o Kiss junto. A sorte deles é que o cara reconhece que não vai mais aguentar e pede para ser deixado em um canto para morrer lutando. Então os soldados engolem o choro e cumprem o desejo do amigo, colocando o cara em um canto e entregando 2 granadas para ele. Com isso feito, todos correm para a saída e deixam o Logan se despedir do Kiss, afinal os dois são os mais próximos da equipe. E sabendo que o colega tem alguns problemas na cabeça, o Kiss manda o Logan enfrentar as vozes que estão em sua cabeça e o expulsa dali, pois os dinossauros estavam invadindo. Assim que todos os abutres vão embora, o Kiss espera os dinossauros entrarem e tira os pinos das granadas, pronto para ir embora em grande estilo direto para Valhalla. Após isso, os soldados sobreviventes veem o bunker explodindo e caem na água de barco, para pelo menos fazer o sacrifício valer a pena. Na manhã seguinte, o Xavier percebe que o barco está indo para o norte e pergunta por Baker se ele tem algo para contar. Aí, sentindo que está na hora, o Baker manda todos se reunirem e revela que o rádio só tem bateria o bastante para mais
uma tentativa de fazer contato com a base e passar as suas coordenadas. Além disso, ele também explica que ao entrarem nessa floresta, eles foram envolvidos em um problema tão grande causado por um maluco russo, que pode até mesmo resultar no fim do mundo, algo que não dá pra ser ignorado. Pra terminar, o Baker pergunta se algum deles realmente confia em qualquer pessoa poderosa pra lidar com uma situação que pode ter o poder de mudar a história da humanidade. E como a resposta é obviamente não, eles decidem seguir em frente, encontrar o esconderijo do Borodin e mandar um sinal para que todas as bombas possíveis sejam lançadas naquele lugar. Ouvindo isso, a Sofia grita que eles não podem fazer isso, e desmaia logo em seguida por conta da abstinência. Bom, a verdade é que arriscar todo o esquadrão para tentar resgatar o Kiss foi completamente irracional, pois o cara jamais sobreviveria nessas condições, com a barriga estraçalhada e com uma perda de sangue severa, ainda mais tendo que ser transportado pra lá e pra cá no meio de uma batalha insana contra dinossauros. Pra ser sincero, é bem provável que ele só tenha aguentado tanto tempo por conta da adrenalina que estava sentindo e da morfina que recebeu, e na real mesmo, ele só conseguiria durar alguns minutos após o ataque. Isso porque é quase certeza que esse ferimento rompeu alguma artéria ou grandes vasos, o que deve ter sido responsável pela perda de sangue terrível, já que o Utahraptor o mordeu no pescoço antes. Fora isso, é muito esquisito que esse ataque ao bunker tenha dado tão certo para os raptores. Afinal, tinham no máximo 10 animais atacando o bunker, e apesar de serem criaturas extremamente mortais para os humanos, temos que levar em conta que eles não são mortais quando o ser humano tá com uma M16 à mão, que é justamente o caso do esquadrão dos abutres, pois na guerra do Vietnã, as M14 foram substituídas pelas M16, e uma M16 poderia facilmente finalizar um raptor se o tiro pegasse em qualquer parte minimamente fatal, como eu já falei antes. É claro que o bicho tem muitos músculos que poderiam segurar os tiros, por isso é bom focar nos olhos, nariz e articulações para incapacitá-los. Sendo assim, é muito estranho que tão poucos desses animais tenham ido de base, afinal parecia que eles só estavam atirando no vento, sem mirar direito nos bichos, sendo que o foco deles deveria ser a porta, e não as fendas de tiro. Só valeria a pena atirar por ali se realmente fosse acertar, coisa que estava bem difícil. E caso você tenha curiosidade, os dinossauros com mais chances de sobreviver contra os tiros de uma M16 seriam os saurópodes, que tinham muito volume corporal e massa, os anquilossauros e alguns ceratopsídeos, que tinham os osteodermos e placas ósseas espessas, o bastante para quem sabe desviar ou reduzir a penetração do projétil. Eu já falei tanto de Claymores que parece que são as únicas coisas eficientes aqui. Pelo menos eu não tô mandando botar fogo em nada, né? Mas vocês têm que concordar comigo que se tivesse uma dessas aqui na porta não tem dinossauro que tanque. Em seguida, após a Sofia ter acordado, o Baker se aproxima para saber mais sobre o que ela quis dizer anteriormente. Porém, ele escuta um rugido bem alto vindo da floresta e pergunta para a mulher o que foi isso. Então a Sofia fala que é apenas o pai Rex procurando pela família e que vai ficar tudo bem se apenas ficarem longe, afinal são apenas animais. Fora isso, ela explica que os soldados não podem tacar bombas no esconderijo do Borodin, porque tantas bombas em uma máquina que mexe com o tempo e espaço é a mesma coisa que jogá-las aleatoriamente pelo mundo, pois todas seriam teletransportadas. Sendo assim, a única saída é encontrar a máquina e desligá-la manualmente. Nessa hora, os soldados chamam pelo Baker e mostram que a beirada do rio estava cheia de Triceratops. Porém, o Baker não fica preocupado e fala que só precisam ficar longe, já que são só animais. O problema é que bem nessa hora, os soldados veem a Sofia roubando uma seringa de morfina das bolsas e correm para impedi-la, fazendo com que a seringa caia no rio junto com o resto do kit. E para piorar ainda mais, o barco é cercado e atacado por alguns espinossauros, que por sorte se afastam depois de conhecerem um pouco da tecnologia americana, também conhecida como M16. Assim que as criaturas vão embora para a beirada do rio para atacar os Triceratops, a Sofia explica quais eram esses dinossauros e avisa que precisam se apressar. Então o Baker dá alguns cigarros para a mulher e vai até o Logan, que está completamente biruta, atirando nos dinossauros. Mas como ele sabe que o cara está afetado pela morte do melhor amigo, o sargento apenas pede para ele parar. E como ele não para, o Miller se aproxima e diz para ele desligar um pouco. Isso parece mexer bastante com o coitado, por isso ele apenas abaixa a arma, vai pro canto do buraco e ameaça desligar de uma vez por todas. Por sorte, o Baker vê isso e corre até o cara para servir de apoio, afastando a arma e dizendo que ainda precisa dele. E o pobre do Logan está tão mal mentalmente que apenas desiste de jogar no Vasco, enquanto fala que não conseguia sentir nada. Após isso, a Sofia fala pro Baker que não vai demorar muito até que os dinossauros comecem a invadir os países mais próximos, em busca de comida. E então o Baker fala que eles vão dar um jeito nisso, e entrega uma arma pra mulher, dizendo para ela enfrentar seus medos do modo americano, apontando e apertando o gatilho. Nas próximas horas, o grupo segue o rio sem problemas, passando por vários dinossauros e até mesmo elefantes, mostrando que os grandes animais estão vivendo até que em certa harmonia. Algum tempo depois, o grupo chega ao destino e abandona o barco, entrando no meio de uma floresta densa e cheia de neblina. Lá dentro, eles encontram dezenas de corpos destroçados, e também são emboscados por um bando de Deinonychus, que aparecem do nada e os atacam sem aviso, o que deixa todo o grupo em uma péssima situação, tendo que lutar por suas vidas. Mas ao perceber que a situação está terrível, o Logan ativa o modo Berserker, pega uma pistola e sai correndo enquanto grita e chama a atenção dos dinossauros, que por algum motivo vão atrás do cara. Só que após chegarem em um riacho e atirarem algumas criaturas, o Logan percebe que está quase sem munição e decide sair do server PVP para ir se encontrar com o Kiss no pós-vida. Mais tarde, os abutres chegam à montanha mais próxima da base do Borodin, e o
usa um rádio para entrar em contato com o Coronel Jericho. Então o Baker passa a localização em que está e pede para o helicóptero usar a explosão gigante que eles estão prestes a fazer para se guiar até o resgate. Ouvindo isso, o Jericho entende que o Baker vai fazer alguma coisa e avisa para não mexer um dedo, pois essa missão agora é do nível de segurança nacional e ele não é o McNeil. No entanto, o Baker finge que a conexão está ruim e encerra a ligação. O Jericho fica putaço com isso e fala que vai crucificar o Baker quando encontrá-lo. E apesar do Bishop dizer que essa não é uma boa ideia, já que o cara seria visto como um herói que salvou o mundo, o Ibex comenta que talvez seja melhor que a base seja destruída e não caia nas mãos de ninguém. E aí o coronel não dá ouvidos e manda conseguirem o máximo de soldados e armas que puderem. Ao mesmo tempo, o Baker faz uma checagem de equipamentos e também distribui a tarefa de cada um deles, mandando o Xavier colocar explosivos na base de construção do centro de pesquisa, encarregando o Miller e o Eli de acabarem com os transportes e deixando um suporte com a Sniper em um local alto. Enquanto isso, ele e a Sofia vão entrar no prédio e desligar a máquina. Só que após as ordens terem sido dadas, o Leon pergunta quem é o tal do McNeil que o Jericho mencionou, e sabendo que não podia mais esconder isso, o Baker revela que o McNeil era um antigo líder dos Abutres, porém por conta de um ataque aéreo mal sucedido, que resultou na morte da maior parte da equipe, ele foi afastado, lidando com toda a culpa pela operação. Assim que tudo é explicado, os Abutres invadem a base russa na Surdina e eliminam qualquer inimigo que encontram pelo caminho. Paralelo a isso, a Conran chega à base do Borodin com mais algumas pessoas, e é recebido do lado de fora pelo próprio general, que aparece com alguns soldados. Na hora em que vê o cara, a jovem tenta arrancar algumas informações sobre a máquina que está sendo construída, porém o maluco apenas diz que ela não entenderia e deseja boa sorte pra coitada na guerra contra os invasores. No entanto, a Conran também não gosta nem um pouco do coronel, afinal ele soltou dinossauros na sua terra. Após falar isso, a garota se afasta e deixa o Borodin falar com outras pessoas que chegaram com ela, e apesar de parecerem russos, esses caras discutem com o coronel, querendo saber se realmente foi ele quem soltou uns monstros na floresta, e um deles até mesmo aponta a arma pro homem, mas ele abaixa rapidamente ao perceber que até mesmo seus companheiros iriam se ferrar. Só que por conta disso, eles são levados para algum lugar para serem presos. A sorte deles é que o Baker e a Sofia veem a discussão acontecendo e entendem que aquele pessoal estava indo contra o Borodin. Por isso, eles vão atrás dos prisioneiros, acabam com os russos que estavam escoltando os caras, revelam que estão ali para acabar com os planos do Borodin e perguntam se esses rebeldes querem se juntar a essa luta, algo que os caras aceitam na hora. Paralelo a isso, o Borodin escuta alguns sons de tiro e vai verificar o que aconteceu. Só que ao fazer isso, ele fica putaço, ao descobrir que um dos seus capangas finalizou um filhote de T-Rex e praticamente atiçou a fúria do gigante, que deve ser um dos animais mais perigosos do planeta. E pra piorar ainda mais, no momento em que o Borodin manda alguém se livrar do corpo, o T-Rex aparece ali com sangue nos olhos e ataca a base de pesquisas, fazendo todos os soldados se desesperarem e correrem por suas vidas enquanto tentam acertar alguns tiros. Dessa forma, um banho de sangue acontece na base russa e todo o local vira uma completa bagunça, o que só fica pior quando a mãe do T-Rex aparece para vingar o seu filhote junto com o pai T-Rex. Vendo essa oportunidade, o Baker e o resto da equipe decidem aproveitar a bagunça e invadir o laboratório do Borodin, onde o Collider está sendo preparado, e ao mesmo tempo, o coronel chega no laboratório e manda eles começarem a operação do Collider. Ok, antes de tudo, a verdade é que toda essa missão poderia ter sido bem mais complicada se os espinossauros que apareceram no rio tivessem pelo menos metade da agressividade daqueles espinossauros de Jurassic World. Isso porque os espinossauros eram criaturas monstruosas, que poderiam chegar a ter mais de 18 metros de comprimento, com 6 metros de altura e até 20 toneladas, ou seja, eram verdadeiros monstros. A sorte do esquadrão aqui é que essas criaturas são bem diferentes das que tinham no Jurassic World, pois dificilmente esses humanos conseguiriam sobreviver a um ataque coordenado dessas criaturas, tendo apenas algumas M16 às mãos e umas granadas. Fora isso, nós podemos dizer que se envolver em uma questão que diz a respeito do fim do mundo é extremamente perigoso, e muitas das vezes seria completamente sem noção. Porém, também dá pra encarar pelo lado de que é melhor tentar evitar o fim do mundo com as próprias mãos do que confiar em pessoas que não são nada confiáveis, como o Jericho ou as pessoas de um escalão ainda mais alto. Agora falando sobre a forma que eles escolheram invadir a base, bom, não tem muito do que reclamar, afinal eles estavam no meio da bagunça e não tinham muito tempo para pensar em um plano melhor. No máximo, eles poderiam, quem sabe, usar algum conhecimento da paleontóloga para atiçar os dinossauros e os atrair para atacar a base, assim conseguiriam uma distração muito maior. É claro que tudo isso seria extremamente perigoso, até porque o local viraria uma zona de guerra completa, ainda mais do que já estava. Então eles teriam que ter em mente que possivelmente não conseguiriam continuar vivos após destruir o Collider. Paralelo a isso, o Miller está colocando explosivos nos veículos russos, quando de repente a Conran aparece do nada por trás do cara e pula em suas costas com um mata-leão, falando que ele é o demônio americano que assassinou a sua família e dá vários golpes de faca no cara. E aí, se lembrando da aldeia cheia de civis que ele finalizou, o Miller começa a implorar por perdão, só que alguém jamais perdoaria algo assim, por isso a Conran continua lutando contra o cara no mano a mano, e não desiste nem mesmo quando o T-Rex se aproxima deles, pois nessa hora eles se escondem embaixo de um veículo e a jovem continua golpeando o soldado americano. Por isso, vendo que não teria como sair dali com vida e ainda querendo cumprir sua missão, o Miller simplesmente detona os explosivos que tinha instalado e manda tudo pelos ares, com exceção dos dois T-Rex e dos soldados que estavam longe das bombas. Em paralelo, o
o Jericho chega à região com uma equipe altamente armada e tenta fazer contato com o Baker, mas como não tem sucesso, ele perde a paciência e começa a gritar, tendo um ataque de pelanca. Dentro do laboratório, o Baker finaliza um dos cientistas que tenta dar uma de engraçadinho e ameaça os outros, fazendo com que nem mesmo tentem se rebelar. Com isso feito, a Sofia não perde tempo e começa a mexer no computador que controla o Collider, seguindo os mesmos passos que o marido tinha falado pra ela. E como já era tarde demais para apenas desligar a máquina, ela acaba tendo que desmontar o console e trocar os cabos. Nesse momento, o Eli aparece no laboratório com o Xavier e conta que o Miller perdeu a vida cumprindo a missão. Só que antes mesmo que possam continuar conversando, o Borodin surge ali com uma arma, na intenção de pedir que eles parem o Collider e quem sabe trazer o esquadrão para o seu lado. Porém o Baker não se importa com o idiota e atira nele sem avisar. E apesar do general tentar tirar a Sofia do sério para fazer a mulher atirar nele, ela consegue se controlar e fala que todos os homens que morreram no laboratório de pesquisa eram melhores que ele. De repente, toda a energia do complexo acaba e os soldados descobrem que tem dezenas ou até mesmo centenas de raptores do lado de fora, prontos para transformá-los em lanchinho. E o líder desse bando é o mesmo dinossauro que o Kiss enfiou a faca no olho. Aí, sabendo que não conseguem enfrentar essas criaturas, eles jogam bombas de fumaça e granadas na entrada, preparam claymores para quando os dinossauros entrarem e recuam enquanto atiram. Dessa forma, eles conseguem sair em relativa segurança dali e se esgueirar para outra saída, perdendo apenas um dos rebeldes figurantes. Após eles saírem, o Borodin se arrasta até o painel de controle e tenta ligar o Collider. Porém, antes que possa fazer isso, um Raptor aparece por trás dele e o devora. Assim que chegam nos túneis, o esquadrão se apressa para chegar até a saída dessa base. O problema é que no meio dessa correria, o Eli é capturado e devorado pelos raptores, sem nem ter chance para o resgate. Vendo isso, Baker manda todos irem embora e fica para trás com os dinossauros, afinal ele não aguenta mais perder nenhum companheiro. Nessa hora, o Jericho pousa com os helicópteros e com alguns soldados armados até os dentes, para esperar pela equipe do Baker. Então de repente eles começam a escutar gritos assustadores vindo da escuridão, e vêm os abutres correndo em sua direção, fugindo de vários raptores. Por conta disso, todos se viram contra as criaturas e abrem fogo. Só que tem tantos dinossauros que parece impossível eles conseguirem sobreviver. Por sorte, ainda mais helicópteros aparecem, e os soldados em terra ganham um suporte aéreo pesado. Apesar disso, alguns soldados ainda são atacados e eliminados pelos raptores, sendo que até mesmo o Bishop vai de base. Paralelo a isso, sem que nenhum deles tenha noção, o Baker está nos túneis correndo de um raptor, enquanto foge da explosão do laboratório. E mesmo que ele não tenha chance de escapar das chamas, pelo menos nos seus momentos finais, o cara consegue finalizar o raptor que estraçalhou o Reyes e os deixou nessa situação de merda. Já na parte de cima, os soldados sobem nos helicópteros e dão um fora desse pesadelo pré-histórico. Alguns minutos depois, o Jericho pergunta que tipo de besteira aconteceu lá atrás, e o Leon e o Xavier retrucam dizendo que é ele que precisa dar algumas explicações e falar se já sabia de tudo isso. No entanto, o coronel apenas fala que a verdade é o que ele dissera, pois eles não precisam saber se o mundo vai acabar com essa guerra ou algo assim. Fora isso, eles escutam pedidos de socorro vindo do rádio e descobrem que os acampamentos americanos já estão sendo invadidos pelos dinossauros, o que é terrível e também muito lindo, tanto que nem mesmo o coronel consegue evitar de sorrir ao ver esses animais incríveis. E no final vemos que o presidente dos Estados Unidos falou abertamente sobre os dinossauros, e parece que os soldados lutaram com alguns e até mesmo capturaram outros. Ok, esse filme aqui foi muito, mas muito melhor que Jurassic World Recomeço. Aqui pelo menos teve muito mais dinossauro aparecendo, e muito mais ação também. E uma coisa que eu preciso comentar é que eles não tiveram medo de mandar personagens de base, diferente do Jurassic World, que ficou fazendo aquela família sem armas sobreviverem a cada coisa absurda que chegou a dar raiva. Bora passar para as notas, e vamos começar pelos que foram de base durante a missão. O Eli é um soldado experiente e leal, que serve como um pilar de apoio para o time, especialmente para o Miller. No entanto, ele não tem um grande destaque individual na trama até a sua morte abrupta e trágica, servindo mais como um corpo para aumentar a contagem de vítimas dos raptores. Nota 6 pro Eli. Já o Kiss é um pouco diferente a situação. Apesar da fumada ter feito ele se ferrar, o cara se redimiu ao levar os raptors com ele e ajudar o corpo a escapar. Nota 7 pro cara. O Logan já não estava muito bem desde o começo, por conta do seu estresse pós-traumático. O cara sofreu muito após a morte do seu amigo Kiss, e isso acabou fazendo ele ter o mesmo destino de sacrifício que o cara, atraindo vários dinossauros para longe do grupo. Por isso ele recebe uma nota 7. Já o Miller recebe uma nota 6. O cara também bateu as botas cumprindo sua missão, e o pior é que ele precisou enfrentar os seus fantasmas do passado ao encontrar com a Cohen. Deu pra ver que o cara realmente se arrepende do que teve que fazer. E da galera que bateu as botas, o último é o Baker. O cara era um líder competente e dedicado ao seu pelotão. Ele se recusava a abandonar seus homens, mesmo com a lógica dizendo o contrário. O Baker também assumiu um grande risco de parar o Borodin sem o apoio de ninguém além da sua equipe. Nota 8 pro cara. O Xavier parecia ser o veterano do grupo. Ele sempre estava como voz da razão em vários momentos e apoiava as decisões do Baker, mesmo discordando do cara, e ainda foi um dos poucos a sair vivo. Nota 7 pra ele. O Jericho era um comandante arrogante e manipulador. O cara enviou seus homens pro perigo sem dar nenhuma informação importante. Depois ele nem acreditou no que os abutres reportaram pro cara, mostrando que ele era um péssimo líder. Nota 3 pra ele. O Leon começou como um novato assustado e deslocado do grupo,
mas ao longo da missão ele provou o seu valor. O cara sobreviveu a encontros aterrorizantes com o T-Rex e outros dinossauros, se tornando um dos poucos sobreviventes do esquadrão, mostrando que conseguiu se adaptar muito bem. Nota 7 para ele. A Sofia ajudou bastante o grupo com seus conhecimentos em paleontologia e sobre a base russa. O problema mesmo foi a morfina, que poderia ter colocado qualquer plano a perder, mas ela superou os traumas e ajudou a parar o Borodin. Nota 7 para ela. Já o Borodin era aquele vilão megalomaníaco clássico, e a ambição cega do cara criou um desastre. Mas a ironia fez ele ser devorado por um Raptor, e por sorte os planos do cara falharam. Nota 5 pro vilão. E por fim os dinossauros, que ganharam bastante destaque no filme de dinossauros. Que surpresa, né? Tomara que outras franquias aprendam que dinossauro aparecendo em filme de dinossauro deixa qualquer espectador feliz. Teve uma grande variedade de dinossauros e muitas táticas de caça dos mesmos, criando várias cenas legais. Nota 9 para eles. Fala galera, esse foi como derrotar Primitive War. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você tivesse que ir para uma missão ultra secreta na Terra dos Dinossauros, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca ir para um lugar remoto. Vai que lá tem dinossauros e você nem sabe.